Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula nossa. Hoje nossa aula é uma aula fantástica. Lembrando que essa aula de hoje ela é exclusiva para você que está matriculado no nosso curso, não é mais uma aula aberta. Então, meus parabéns por ter tomado a decisão de fazer esse curso. A partir de agora, eu vou tratar os alunos como meus alunos do curso de psicanálise, não mais aquele aluno do processo experimental. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo e se programe para ser um psicanalista de excelência. E um psicanalista de excelência é aquele que conhece a si mesmo, aquele que busca o estudo como uma fonte de prazer e busca principalmente a necessidade que o mundo tem de pessoas que ajude o mundo a se transformar em um mundo melhor. Então, mais uma vez, meus parabéns. Sendo assim, vamos direto à nossa aula. O nosso conteúdo de hoje, ele vem do princípio. Quando nós recebemos um paciente cliente no nosso consultório, a gente precisa entender que ele nasceu, cresceu e ele está ali no nosso consultório. Se for uma criança, ele nasceu. Então nós vamos entender hoje a partir do nascimento. Não tem como eu reprogramar, não tem como eu ressignificar, não tem como eu fazer nada se eu não entender o nascimento. Então, para Freud, e nós estamos usando a psicanálise partindo do princípio de Freud, ele foi muito criticado e até mal visto por muitos estudiosos na época dele, porque ele entendia que a sexualidade ela impulsionava todas as coisas boas e também todas as coisas ruins, e que todos os problemas e as soluções para a nossa vida estavam na questão da sexualidade. Só que quando ele falou isso, ele colocou isso nas crianças também, mas ele foi mal interpretado. A gente precisa entender que a sexualidade que Freud coloca na criança não é a sexualidade nossa de adulto, não é a sexualidade do ato sexual, mas a sexualidade no sentido de impulso de vida, impulso de prazer, de gerador de satisfação. E Freud fala a partir do nascimento, mas hoje, estudos mostram que desde o momento da fecundação, você já tem condições de estimular a criança a ter prazer, estimular a criança a não ter prazer. Então e esse prazer que nós estamos falando é impulso de vida, vontade, acalmar, tranquilizar. Nós temos aí hoje a musicoterapia na gestação, é importante a questão da mamãe grávida ser protegida de determinados traumas, tudo isso influencia diretamente lá na criança ao nascer. E antigamente já sabia disso, mas não tinha estudos que comprovassem isso. Hoje não, hoje já sabe que a gestação influencia diretamente na vida psicoemocional de um adulto. Então, quando você recebeu um paciente, seu paciente cliente, interagente, do jeito que você quiser chamar, lá na tua clínica, é importante que você parta lá da gestação, lá da gravidez. Claro, você não vai chegar a perguntar diretamente como foi a gravidez, você vai fazer sua anamnese, você vai estudar. E aí você também começa a se entender. Se você tiver alguma dificuldade, se você tiver mãe viva ainda, conversa com a tua mãe sobre a gravidez, como foi. E toda mãe lembra da gravidez, não tem como não lembrar da gravidez. Porque é um momento que muda tudo na vida de uma mulher. Então, pergunte para sua mãe, e você, nesse paciente cliente seu, você vai trabalhar isso nele também. Mas por que você precisa saber disso? Vamos entender então como Freud entende essas fases psicossexuais da criança. Entendeu lá a gestação, não teve trauma, foi tranquila, não foi? Aí você começa a entender. Freud, ele distribui essas fases sexuais, psicossexuais da criança em momentos. E esses momentos ele coloca aqui como fases. Ele chama a primeira fase, nós vamos discutir cada uma delas, tá? Não se preocupe. Mas ele chama a primeira fase de fase oral, que é aquela fase ali do 0 até 2 anos, 1 ano e 8 meses. Ele chama a segunda fase de fase anal, que ela gira ali entre os 18 meses, 2 anos, até os 3 anos de idade. Tem uma fase que ele chama de latência, de fálica, aliás, que é uma fase que vai ali dos 3 até os 5 anos. Depois vem a fase chamada de latência, que gira ali dos 5 até os 11 anos de idade. E depois ele chama de fase genital, que vai dos 12 anos em diante.
Então a gente vai estudar cada uma dessas fases agora. Agora presta atenção em algo importantíssimo. Você precisa entender essas fases com uma delicadeza maior, porque no nosso encontro de quinta-feira nós vamos discutir isso. E se você não entende o princípio, depois você não vai entender lá na frente. Eu gosto da matemática, perceberam? O professor vem com aqueles números naturais, e você vai entendendo. Se você não entender aquela primeira aulinha lá de matemática, quando você chega numa equação de segundo grau, numa equação de terceiro grau, você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo? Por quê? Porque você não entendeu o princípio. Então, tudo que nós formos fazer, você tem que entender o princípio. E hoje nós estaremos nesse princípio. Tudo bem? Então, vamos lá. A criança nasceu. Ótimo. A primeira fase psicossexual que vai interferir na vida emocional dessa criança, Freud chama de fase oral. Por que oral? Porque nesse momento a fonte de prazer da criança está na boca. Tudo que vem na boca da criança proporciona prazer a ela. Porque o nosso organismo, isso é uma questão orgânica, ali estão os nossos impulsos, nossos instintos, é a fase primária do prazer. Vamos entender que ali a criança tem necessidade de ficar chupando as coisas, chupando o dedo, chupando qualquer coisa que vem na boca. Porque o nosso corpo, de maneira orgânica, entende que eu preciso me nutrir. Eu preciso sobreviver, eu preciso viver, eu preciso crescer. E eu não consigo viver e nem crescer sem comer. Então é uma ordem que o nosso cérebro dá, olha, o que vier põe na boca, porque você precisa disso. Então vem ali o sugar, vem a fase da amamentação. Então, pessoal, a fase da amamentação é a fase brilhante para você educar a tua criança, porque nesse momento que ela está sentindo prazer em sugar, prazer em amamentar, a mãe precisa também ter esse prazer. E ali nós vamos entender aquelas mães, por exemplo, que não produzem leite, aquelas mães que ferem muito o bico do peito. Você tem que entender essa mãe. Como foi essa gestação? Foi benquista? Ela quis? Ela preparou? Seu organismo foi preparado para aquilo? Porque muitas mães têm dificuldade no amamentar, porque geralmente teve dificuldade também no processo de gestação, não preparou o corpo, não tem o prazer necessário. Claro, existem algumas mães que têm uma hipersensibilidade no peito e a gente tem que analisar isso com carinho, mas grande parte aí já vem, porque a criança ela suga. Isso pode machucar, mas quando você faz isso com prazer, você diminui a possibilidade de você machucar a mama, tá? Você diminui essa dificuldade. Mas a criança vai, ela começou, porque a criança é nosso foco agora. Isso vai dar prazer para ela. Então, quando ela se alimenta, toda a fase erógena dela, que nós podemos chamar, está na boca. Por isso, tudo ela põe na boca. Aí vem a importância dos pais. A criança precisa se alimentar, mas a gente não pode hiperestimular os prazeres da criança, por exemplo, com chupeta. Então a criança mamou, ponto. Se você dá uma chupeta para ela, você dá uma chupeta para você já começa a querer enganá-la nesse momento. Então você começa a iludir a tua criança. Não, se eu der a chupeta para ela, vai ficar mais calma. Por que ela está mais calma? Porque ela tem a ilusão de que está se alimentando e está provocando prazer para ela, mas é um prazer vazio. Então a chupeta para a criança é você já começar a trabalhar nessa criança o prazer vazio, o prazer do nada. Simplesmente o fato de eu botar alguma coisa na boca vai me produzir prazer, mesmo que aquilo não me dê nada. Então é o momento de você trabalhar a criança, inclusive nas suas frustrações. A criança ela vai chorar, e você vai ver quando o choro dela é um choro para amamentar e quando o choro dela é um choro do que a gente chama, de manha. E aí você vai trabalhar essa manha com colo, com outros estímulos, trabalhar esses estímulos nas crianças para que ela possa buscar outras formas, outras alternativas, além das alternativas vazias. Então, para nós psicanalistas, a chupeta é um estímulo vazio. Ele não tem necessidade de ter. Mas o comércio, na verdade, é até proibido fazer propaganda de chupeta hoje na televisão, Graças a Deus não se faz mais propaganda. Mas já ficou na nossa mente, porque nós usamos chupeta lá atrás. E nessa fase oral,
que vai ali até os 2 anos, nós precisamos também aprender a estimular as nossas crianças a se alimentar, porque depois dos 6 meses ela começa a se alimentar, e essa alimentação dela parte dos pais. Aí é o momento da gente estimular a criança a se alimentar com produtos saudáveis. Não aqueles produtos que nós acreditamos ser saudáveis, mas aqueles produtos que nós entendemos ser saudáveis. Então tem pais, por exemplo, que tem filhos que não gostam de determinada comida. Meu filho é cheio de frescura, meu filho não gosta de determinada comida. Não gosta, sinto muito, a culpa é sua. Porque você não estimulou essa criança a se alimentar. Ela não conhece gosto, ela não conhece nada. Ela vai conhecer através de você. Então, infelizmente, tem pais que nesse momento da fase da criança, dá aquilo simplesmente que acha gostoso. Eu vou dar isso porque é gostoso. Isso ali eu não vou dar porque é ruim. Porque nós somos também criados dessa maneira. E aí a gente acaba estimulando nossas crianças a não gostarem de determinadas coisas e a gostarem de outras coisas. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Nessa fase também até os 2 anos, nós precisamos ter cuidado para não hiperestimular os nossos filhos com um monte de informações desnecessárias. Como eu falei para vocês na nossa última aula, evitem hiperestimulações. Ou seja, celular, tablet, evite o máximo que vocês puderem. Porque nós damos tablet para nossas crianças, celular para nossas crianças, mais por um conforto nosso do que por uma necessidade dela. A necessidade não é dela, a necessidade é nossa de vê-la fazer. Logicamente, nós vamos entender que nós estamos num período, nós estamos em uma fase da vida que essas crianças são tecnológicas mesmo. Só que nós precisamos entender até que ponto eu posso hiperestimular essa criança. Ela está na fase oral, tudo vai botar na boca. Então a gente precisa entender essas coisas. Só vou dar um celular, só vou dar um tablet para meu filho quando ele fizer 2 anos de idade. Seria o correto, mas nós não conseguimos fazer isso. Mas então evite o máximo hiperestimular as crianças. Porque se você hiperestimula a criança, ela vai começar a não procurar alternativas quando ela está no seu momento de estresse. Toda criança vai estar no momento de estresse. Então, no momento de estresse, hiperestimula. Dá um tablet, dá um... E aí a criança, quando ela cresce, ela não tem alternativas, ela não busca alternativas, porque tudo está ali super fácil para ela. Então vamos finalizar essa parte da fase oral. A fase oral é o momento onde todos os estímulos estão voltados para a boca. Então é nesse momento que nós trabalhamos a alimentação das nossas crianças. Nós trabalhamos a necessidade dela se alimentar de coisas interessantes. E volto a falar, se o seu filho é cheio de frescura e não come determinadas coisas, me perdoe, mas a culpa é sua, porque você não soube estimulá-lo nesse momento. Ele não foi estimulado a gostar de coisas naquele momento onde ele não conhecia gosto nenhum. Tanto é verdade que nós temos em determinados países uma cultura, em determinados outros países outra cultura. A nossa cultura faz com que nossas crianças se alimentem das coisas que nós entendemos que é legal para ela. Então quem determina somos nós. Nós vamos adiantar porque nossa aula vai ficar muito grande, mas essa fase oral ela é importantíssima. Para finalizar, se você puder jamais dar uma chupeta para o seu filho, faça isso, porque chupeta significa prazer pelo vazio e nem hiperestimule a criança demais. Tudo bem? Então nós temos essa primeira fase. Daí nós partimos para uma segunda fase, que é a fase anal, onde nós trazemos esse prazer que estava apenas na boca e colocamos para o ânus. E olha que interessante agora. É nessa fase anal que a criança começa a entender o que é controlar a sua própria vida. É o seu controle, porque ali nessa fase anal nós vamos ver que ali começa a maturação fisiológica, começa ali o controle do esfíncter, nós vamos entender que a fonte primária do prazer passa a ser o ânus. Então ali a gente vai começar a controlar as fezes. Eu posso fazer cocô ou não posso fazer cocô? E aí olha que interessante, pessoal. Nesse momento nós temos que trabalhar na criança o autocontrole. É porque nessa hora, nessa fase, a criança começa a entender que eu não posso fazer cocô aqui. E aí ela começa a entrar em parafuso, porque ela começa a sentir prazer em fazer cocô é bom.
É ótimo fazer cocô, e você tem que estimular a sua criança a fazer cocô. Porque se você não estimula essa criança e fala que cocô não presta, cocô fede, cocô é caca, cocô é ruim, as crianças crescem desse jeito e nós temos hoje um monte de adultos que não conseguem fazer cocô direito. Que não consegue, só faz cocô se for em casa. Porque de alguma maneira o cérebro dessa criança entendeu que fazer cocô é ruim. Então ela tem que ser estimulada a fazer cocô, e cocô é legal, e elogiada. Assim como ela tem que ser elogiada quando ela também controla o seu cocô. E as crianças sabem disso, e elas percebem. Elas sabem que quando você elogia essa criança, quando ela segura o cocô para passear, por exemplo, para fazer uma atividade de campo, sei lá, porque quer que seja, você chega, que bom, olha, não fez cocô na roupa, que legal, e você presenteia essa criança com elogios. Porque a criança, às vezes, ela usa, inclusive, o cocô para fazer chantagem emocional, para chamar atenção. Você arruma a criança, deixa ela prontinha, na hora que vai sair, fez cocô na roupa. E aí o pai chega e briga, xinga, faz tudo, cria um trauma gigantesco. Não, conversa com teu filho nessa hora. Fala para ele a importância dele segurar esse cocô naquela hora, acabou de lavar a roupa, acabou de vestir uma roupa legal, mas não se estresse. E quando a criança chegar, ela não fez cocô na roupa, elogie essa criança, fala como foi bom. Eu lembro, eu fui criado, essa fase eu estava na roça, né? E na roça não tem muito trauma para isso não, porque na roça você vai ali no quintal, faz cocô e tá tudo bem, faz cocô em privada, né? Privada mesmo, privada era a gente tinha lá um quartinho lá fora, e era um buraco, e lá tinha uma madeira com literalmente um buraco, você chegava ali, fazia cocô e pronto. Então, é muito difícil uma pessoa que é criada na roça ter problema de não fazer cocô em qualquer lugar. Chega na rodoviária, não vai ter problema em fazer cocô, porque ela, na infância dela, foi trabalhada nisso aí de uma maneira muito natural. Então, presta atenção, nessa fase, que é a fase anal, a gente tem que ter o cuidado para não tornar as fezes algo repugnável. Porque se você faz isso com a criança, você cria um adulto traumatizado. Ele tem problema sério de prisão de intestino. O intestino dele é horrível, não consegue fazer cocô porque aconteceu lá na infância. Então é importante essa fase, o prazer em fazer cocô. A Desi Gonçalves tem um vídeo que ela coloca, fala assim, ai gente, cagar é tão bom, eu adoro cagar. Ela fala esse termo, né? Isso é bom. Você tem que entender que é bom. O ânus, ele tem que produzir esse prazer ao fazer cocô. E todos nós já experimentamos esse prazer. Até quando adulto. Já percebeu que você estava com uma vontade enorme de fazer cocô, uma vontade enorme, e aí você procura e tem gente que só faz cocô em casa, mas chega em casa e quando você faz cocô, arrepia até os cabelinhos das orelhas. Verdade ou não é? Gente, lembrando que eu tô falando aqui com acadêmico, estou dando uma aula, não tô gravando vídeo pro YouTube para fazer bonito para ninguém não, tá? Que nós somos alunos e professor fazendo uma aula sobre a importância de entender essas fases da criança e que nós levamos isso para a vida adulta. Lá na fase anal, na fase oral, quando eu tenho dificuldade de comer determinadas coisas, aconteceu lá mesmo adulto. Eu não consigo sentir prazer. Fase anal do mesmo jeito. Agora, presta atenção nessa fase agora, gente. Analise comigo. Saindo dessa fase, a primeira boca, depois o ânus. Aí nós partimos para uma fase que é chamada fase fálica. E olha que interessante, gente, essa fase fálica, ela chega ali dos 3 anos até os 5. É a fase mais importante das doenças psicossomáticas nas nossas crianças e que nós levamos para a vida adulta. Presta atenção. Nesse momento nós saímos do prazer anal para um prazer nos órgãos sexuais, no órgão genital. Nós passamos a descobrir o órgão genital. E aí nessa fase vem uma confusão gigantesca, tanto no menino quanto na menina. Essa fase que nós transferimos
para a parte genital acontece a descoberta, a exploração do corpo, a exploração, a criança começa a questionar as diferenças entre os meninos e as meninas. Aí começa a entender a origem dos bebês, como que o bebê nasce, como que... Aí, olha só que interessante, presta atenção. Quando a criança começa a descobrir o prazer pelo sexo, que aí vai até os 5 anos, todo pedagogo, toda escola, toda creche precisaria entender de psicanálise. Porque nesse momento a criança começa a se tocar e começa, inclusive, a buscar masturbação. E aí a gente precisa entender que isso é natural, porém tem que ser educado, tem que ser trabalhado as emoções. E aí quando a criança começa a descobrir o seu órgão sexual, ele começa a ver a diferença entre o menino e a menina. E aí, olha só, o menino descobre que ele tem um pênis. E ele não percebe que a menina tem vagina. A visão é que ele tem pênis e ela não tem pênis. A menina do mesmo jeito, ela não entende que ela tem vagina, ela entende que ela não tem um pênis. E aí vem a primeira confusão psicossexual. O menino descobre que o pai dele tem um pênis e que o pai dele passa a ser um concorrente para ele. Olha que coisa legal, olha que coisa interessante a psicanálise mostra. E aí, nesse momento, intuitivamente, instintivamente, por uma pulsão natural, ele tem medo do pai dele, por ser um concorrente, castrá-lo, fazer ele perder o pênis e ficar igual às meninas. A gente chama, desse período de castração. O menino ele tem medo de ser castrado. E aí ele passa a ter o pai como um concorrente. Nesse momento, a psicanálise entende que existe um fenômeno chamado de complexo de Édipo. Por o menino achar que o pai dele é um concorrente, ele, por algum motivo psicoemocional, ele começa a disputar a mãe dele com o pai. Então ele passa a querer ter a mãe só para ele. E ele se apaixona pela mãe. Isso é natural, é normal. Complexo de Édipo, eu vou discutir com vocês isso um pouco na frente, que já vai ser a primeira atividade de casa para vocês, tá? Me mandaram esse complexo de Édipo, mas eu vou explicar daqui a pouquinho, no final da nossa aula. O menino ele passa a ter o pai como concorrente. E ele passa a querer a mãe só para ele. E ele se apaixona pela mãe. E chama complexo de Édipo. Por outro lado, a menina não tem pênis. E por ela não ter pênis, ela já entende que ela foi castrada. E a culpa dela ser castrada é da mãe. E ela entende que ela precisa punir a mãe. E como que ela vai punir a mãe? Se apaixonando pelo pai. Então as meninas tendem a se apaixonar pelos pais, os meninos tendem a se apaixonar pelas mães. Nesse período, nessa fase, isso é normal, isso vai passar, fica tranquilo que isso passa, vai evoluindo, isso vai passar tranquilamente. Porém, entenda que se nessa fase acontece uma separação de casais, nós temos aí um problema muito sério. Então os pais precisam entender, principalmente da questão da alienação parental. Então, vou partir aqui, desculpa pessoal. Então na alienação parental. Então com quem que a criança vai ficar? Ainda bem que existe hoje as guardas compartilhadas, que isso é muito bom, desde que também os pais entendam o seu verdadeiro papel de pai e o seu verdadeiro papel de mãe. Quando há uma separação nessa fase, a criança entra numa neurose muito grande e às vezes, na sua grande maioria, ela se culpa. Se for menina, ela culpa o pai por ter saído, porque a mãe a castrou e é isso que vai acontecer, então ela é culpada. O menino do mesmo jeito, porque ele ama o pai dele. Ele só não entende esse amor, mas ele entende que o pai dele é um concorrente e ele quer a mãe dele só para ele. E ele entende que de repente aquela separação aconteceu porque ele queria a mãe só para ele e o pai se revoltou e foi embora. Imagine o processo psicoemocional criado aí nessa criança. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu não estou falando que ninguém pode se separar. Eu estou falando que a gente tem que ter um zelo, um cuidado maior nesse processo aí. Muito bem, entenderam isso aí?
Daqui a pouco eu vou passar um dever de casa para vocês sobre complexo de Édipo, que é muito importante. Muito bem. Depois nós temos a fase da latência. O que é a fase da latência? A latência é o fim dessa tormenta do código de Édipo, do código de Eletra. É o momento ali da socialização, da alfabetização, dos aspectos cognitivos e morais, da ligação com os pais, quando você sai de casa e começa a ir para a escola, fazer as atividades fora de casa. Esse é o momento que a criança sai de casa literalmente para o mundo social. Porque até então tinha creche, tem um outro convívio, mas o processo educacional obrigatório, principalmente no nosso país, começa nessa fase, que vai ali a partir dos 4, 5 aninhos até os 11 anos de idade, essa fase que é a fase que nós chamamos de latência. O que é essa fase? Essa fase, como eu disse, é o momento que acaba aquela tormenta do código de Édipo. E aí olha a importância dessa fase, a importância dos nossos professores entenderem de psicanálise dentro dessa proposta freudiana. Porque nesse momento a criança ela deixa um pouquinho aquela sexualidade genital, aquela sexualidade do conhecimento do órgão genital em si, e passa a descobrir um mundo novo, o mundo onde tem coleguinhas, o mundo onde tem outras pessoas e principalmente a socialização com coleguinhas da mesma idade. Ele começa a interagir, e esse momento é o momento onde a gente tem que dar para os nossos filhos presentes que o dinheiro não pode comprar. Nós falamos isso no último encontro nosso. Presentes que presentes são esses? O momento que você vai falar para os seus filhos das suas dores, das suas frustrações, que os outros coleguinhas dele também têm pais diferentes, têm vida diferente, e nesse momento você começa a ancorar o teu filho no mundo exterior. No passado, tinha um dizer muito comum de falar que a gente cria filho para o mundo. E é nesse momento que a gente coloca o nosso filho no mundo. É aquela liberdade assistida, né? Onde você manda o teu filho, mas você está aqui atento. E o seu filho precisa entender que, embora ele esteja longe de você fisicamente, mas ele está próximo no coração. Ele precisa saber que tem alguém olhando por ele, tem alguém cuidando dele, tem alguém que está ali para quando ele chegar em casa, ele poder contar para os seus pais, contar para a sua família o que aconteceu quando ele estava fora. E aí você tem a âncora. Porque quando o teu filho confia em você, o que aconteceu lá fora ele vai chegar e vai contar para você, ele vai sentir prazer em contar, e quando ele contar ele não vai ser reprimido. Então, quando a criança chega em casa, esse momento é o momento de você abraçá-lo, de você tentar descobrir o que aconteceu, porque ele passa a ter segurança. E aí, quando ele fizer alguma coisa lá fora que estiver fora daquele seu padrão de moralidade, você, ao invés de corrigir de uma maneira estúpida, você traz ele pro seu colo. Porque muitas crianças nessa fase têm medo de fazer o errado porque os seus pais vão brigar, os seus pais vão xingar, e ele acaba tendo nos coleguinhas, tendo no tio longe, tendo nas pessoas de fora da casa a sua âncora. Ele passa a não ter confiança nos pais, porque toda vez que o pai chega, que a mãe chega, já é para brigar, já é para falar que fez coisa errada. Então, esse momento você vai trazer o teu filho para você. Então não perca a oportunidade, porque tudo que acontecer lá fora ele vai querer contar para você. Inclusive as coisas que ele fez de errado, na inocência dele, ele vai querer te contar, porque ele não sabe que aquilo foi totalmente errado. E quando ele chegar para contar para você, você vai instruí-lo. Você vai mostrar para ele que o errado vai ser o errado mesmo que todo mundo faça. E o certo vai ser o certo mesmo que ninguém faça. E o certo e o errado, ele entenda que isso é dentro do seu padrão de moralidade. Mas que ele vai encontrar também outros padrões de moralidade que não é propriamente o dele, aquele que você ensinou, e ele vai fazer, e você vai trazê-lo para você. E aí vem a importância do padrão de religiosidade que você vai ter, independente da religião que você tem. A sua criança, o seu filho, ele precisa ter um rumo, ele tem que ter um projeto, e aquele projeto é o seu. Então não adianta você ter um vínculo religioso, falar, não vou deixar o meu filho escolher o vínculo religioso dele. Não, e se você acredita naquilo, então passe para ele também. Não adianta você ter um padrão de moralidade, deixar o teu filho escolher. Ele não está na fase de escolhas, ele está na fase de aprendizagem.
Então a liberdade que você vai dar para o teu filho é a liberdade assistida. Você tem a responsabilidade de dizer para ele o que você entende de correto, o que você entende de errado, que bater no coleguinha não é certo, tem um coleguinha que vai ser mais gordinho que ele, ou então ele vai ser mais gordinho que o outro. Isso é normal, isso é essa fase que é a fase instrucional. Então, quando a criança cresce e vira um adulto, e que essa fase não é bem trabalhada, é aquela criança que quer bater em todo mundo, aquela criança que, ao invés de bater em todo mundo, foge de tudo, qualquer medo, ela se esconde, porque ela não foi bem trabalhada essa fase. Então, quando o adulto chega no teu consultório, você já começa a identificar que essa fase, que é a fase da latência, é a fase que ele foi reprimido, que ele foi castrado mais uma vez, que ele entendeu que ele era o mais gordinho, por ser o mais gordinho, ele sofria bullying e ele não conseguia contar para o pai, porque o pai e a mãe também iria reprimi-lo. Então nessa fase a gente precisa entender que é a fase da socialização. Nós vamos colocar o nosso filho com o mundo, ensiná-lo a respeitar as diferenças, ensiná-lo a entender que ele tem diferenças e que ele precisa ser respeitado dentro das suas diferenças. E a gente começa a ensinar para o nosso filho a se amar como ele é. Se ele tem um cabelo diferente do outro, aquele cabelo é o dele, então ame o teu cabelo, ame a tua maneira de ver. E todas as outras aulas, nos outros cursos, eu falo que essa fase foi uma fase lindíssima para mim, porque eu sempre tive o beiço muito grande. E eu estava na escola e eu cheguei para o meu pai, e eu sempre conto isso, e os meus alunos mais antigos vão entender agora, estão nessa aula também. Eu cheguei para o meu pai e disse: pai, eu estou sofrendo tanto na escola. E o meu pai falou: por que você está sofrendo, meu filho, tanto? E meu pai me amava de uma maneira incrível. Durante o curso eu vou falar mais do meu pai, porque era top e a gente tem que fazer isso. Ah, mas o meu pai não foi top. Então seja um pai top para o teu filho agora. Ah, minha mãe foi frustrada. Então seja a mãe agora. Não fique culpando. Olha, os seus pais erraram com vocês. Os meus pais erraram comigo, eu vou errar com os meus filhos vão errar com os meus netos. Isso é normal, porque nós não fomos programados para ser pais, nós não fomos programados para ser, a gente não estudou para isso. A gente estuda para ser psicanalista, estuda para ser médico, estuda para ser professor, mas para ser pai a gente não estuda. Copulou, fez sexo, pronto, então a gente não está preparado. Então esquece, para de culpar os seus pais. Meus pais erraram comigo também, mas eles também acertaram. E um dos erros, um dos acertos do meu pai foi esse. Cheguei ao meu pai e falei: pai, eu tô sofrendo na escola. Ele falou: por quê, meu filho? Porque estão me chamando de beiçudo. E os meus irmãos me chamavam de beiçudo também. Então eu sofria com isso, porque me chamavam de beiçudo. E eu gostava de cavalo, meu pai tinha carroça, meu pai tinha cavalo, então eu gostava de cavalo. Então se eu já gostava de cavalo, e depois no exército, quando eu fui ser militar, eu fui pra cavalaria também. Olha que coisa louca, né? E eu cheguei pro meu pai e falei: pai, estão me chamando de beiçudo na escola. Meu pai chegou, meu pai é muito fera, né? Os pais da gente é coisa incrível. Me levou lá, ele tinha um espelhinho quadradinho e nas bordas desse espelhinho era laranjado, de madeira. Ele me trouxe e me fez olhar para esse espelhinho e falou: filho, olha o tamanho do teu beiço. Ele é muito grande. Então você tem duas opções, duas. Uma é se revoltar com o teu beiço e quando você tiver uma certa idade, você de repente tem uma cirurgia e cortar. Outra coisa é você aceitar que você tem o beiço grande. Não tem como ser diferente disso. Esse é você. Se ame dessa maneira. Aceita que dói menos. Olha que coisa linda. Aceita que dói menos. Então nossos filhos, tem que aceitar se ele é magro demais, se ele é gordo demais, se o olho é vesgo, se usa óculos, se não usa óculos, vai ser, aceita, se ame. Isso que meu pai fez comigo, cara, se ame do jeito que você é e você vai ser super feliz. Aquilo me doeu no primeiro momento, não foi fácil. Meu pai é meu herói de falar: poxa, aceita que dói menos, mas ele falou aquilo com carinho, com amor tão grande, que eu vi nos olhos dele a sinceridade. E quando eu fui pro outro dia na escola, cara, eu falei: cara, eu sou beiçudo. E o meu amigo: e aí, beiço? Falei: cara, você não tem noção como o meu beiço é lindo.
E eu tô amando. E o meu pai disse que quando eu ficar mais adulto, as meninas vão gostar de beijar o meu beiço. E talvez o beiço que é pequenininho, elas nem vão gostar de beijar tanto. Olha que massa isso, gente. Aceita que dói menos. Meu pai foi fera nesse momento e tirou de mim esse trauma que os meus colegas queriam colocar em mim. E os nossos filhos têm trauma. Um tem o cabelo diferente do outro. E daí? O meu cabelo é sarará. Ah, falar sarará também já é bullying. Cara, aceita que dói menos. Não tem tanto problema isso. Então é nessa fase que você vai construir no teu filho o que há de mais sagrado nele, que é a tua essência. Dê para o teu filho a essência nesse momento. Os presentes que o dinheiro não pode comprar. Meu pai me deu um presente que dinheiro nenhum comprou. Que foi eu me entender como eu sou, entender o meu beiço que é grande. É grande, daí? Qual o problema disso? Aceita que dói menos. E nesse momento a gente cria os traumas dos nossos filhos. Ah, e aí, pessoal, vem uma coisa incrível, tá? Que eu quero falar para vocês. Tem pais que fazem uma brincadeira terrível com seus filhos. É uma brincadeira que parece inocente, mas não é. É nessa fase que você tem que parar e pensar. Tem pais que falam assim para os seus filhos: ah, você foi achado na lata de lixo. Brincando. Jamais façam isso. Jamais. Você não entende a confusão que você vai estar criando nessa criança, porque ele não entende. Para ele, lixo é tudo que não presta, e realmente lixo é o que não presta. E depois, no inconsciente dele, toda vez que você precisar puni-lo, que vai acontecer, que você precisa chamar atenção, ele vai entender que todas as coisas ruins que acontecem na vida dele é porque ele foi achado no lixo. E aquilo é levado para o inconsciente dele. E em algum momento na vida dele, lá na frente, quando ele se deparar com uma situação qualquer, ele vai voltar e vai falar: poxa vida, é porque eu fui achado no lixo. E é criado um primeiro momento de ansiedade dele. É nesse momento, até os 11 anos, que nós precisamos não punir os nossos filhos porque tirou uma nota ruim na escola. Gente, seu filho tirou uma nota ruim na escola, não o critique de maneira severa, porque ele está construindo a personalidade dele aí, até os 11 anos de idade. Então, tirou uma nota ruim, não exija do teu filho, tem que ser o melhor na escola, tem que tirar só nota boa, tem que tirar só isso, você não faz nada a não ser estudar. Esses discursos, eles não levam teu filho a lugar nenhum. É nessa hora que você descobre pessoas gigantescas, gênios enormes, que não conseguem tirar uma nota boa num concurso público, não conseguem se expressar bem, porque nesse momento nós não conseguimos construir nele o que há de melhor, que é entender-se a si mesmo. Então, o aluno tira uma nota ruim, cara, trabalha, ele vai ter outra oportunidade, vê o que ele errou, vê o que não está ali. Porque se você o condena nessa hora e começa a comparar o seu filho com outro, o filho do fulano tira uma nota excelente e você não. O filho do fulano é bonitinho. Gente, você não sabe como é que é a vida do filho do fulano lá dentro da casa dele. Então esqueça, não compare os seus filhos com nenhum filho de ninguém. Não permita que as crianças sejam comparadas umas com as outras, porque elas são seres únicos. Não dá para comparar, porque se você fizer isso, quando ele virar um adulto, toda vez que ele se deparar com uma situação, ele vai querer se comparar com o outro e ele vai ver que ele é pior, que ele não é bem, que alguma coisa ruim aconteceu com ele. Quando ele for para um concurso público, ele vai olhar para o outro e falar assim: o fulano é melhor que eu não vou conseguir. Quando ele está numa palestra, quando ele está em qualquer lugar que seja, na fila do banco, aonde ele estiver, ele dispara um gatilho da ansiedade, porque ele está frustrado. Ele foi frustrado lá no passado, quando você o minimizou na frente dos outros. Então nós temos que engrandecer os nossos filhos. Não minimize os seus filhos na frente de outras crianças. Mas também você não vai supervalorizar, dizer que ele é melhor, melhor, melhor. Dose. Você tem que dosar. Tem hora que é para chamar a atenção, chame a atenção, mas chame a atenção com carinho, com respeito, com responsabilidade. E quando você tiver também que colocar melhor que um outro, coloque sabendo que ele também tem a sua significância e que o outro também é bom. Mas elogie os teus filhos também no segredo. Sabe? A gente não conhece os nossos filhos. Então, nas mínimas coisas, elogie os teus filhos, faça eles se sentirem grandes. Porque quando você faz isso, você coloca o teu filho no patamar gigantesco e de que ele tem um amparo emocional. Então, nessa fase, é a fase que você precisa trazer o teu filho para você. Elogie nas mínimas coisas.
Não só critique, não só condene, não só faça... Não, essa é a fase importante. Eu sei que a aula está um pouco chata, talvez, mas é importante nós entendermos isso, porque é isso que você vai falar para o teu paciente quando ele chegar com o filho dele desesperado lá no consultório. Ah, meu filho não presta, meu filho faz isso, meu filho está querendo usar droga, meu filho está... Cara, você conhece o teu filho? Quantas vezes você elogiou o teu filho hoje? Quantas vezes você disse pro teu filho, cara, eu te amo, eu quero estar contigo, olha, conte comigo. É isso que você precisa fazer com teu filho, entende? E é nessa fase, a fase da latência, a fase da socialização, a fase que ele vai encontrar com o mundo, que você vai entregá-lo literalmente para o mundo. Entende? Aí depois dessa fase, vem uma fase tão importante quanto todas as outras, que é a fase da puberdade. Aí ele volta novamente às pulsões, é a partir dos 11 anos de idade. Gente, nós temos criança que engravida com 10 anos de idade, é terrível isso, por causa da criação. Tem pais que fazem sexo na frente dos filhos. Tem pais que deixam seus filhos assistirem filmes violentos lá naquela época da latência, lá naquela fase da latência. Deixa as crianças ver novelas ou qualquer programa onde a sexualidade é a parte mais importante ali, e aí você desenvolve a sexualidade na criança antes da hora. A sexualidade ela tem que ser desenvolvida a partir daí, agora, ó, 11 anos de idade, porque isso é natural, vai acontecer de maneira natural. É nessa fase que a criança muda o seu comportamento, que ela entende o processo de reprodução, que ela ultrapassa o seu próprio corpo, ultrapassa o seu corpo no sentido de invadir-se, né? E nos seus momentos onde a masturbação passa a ser novamente um ato de prazer, mas um prazer racional, né? Onde ela tem a consolidação da sua identidade. Eu sou homem, eu sou mulher, eu gosto de homem, eu gosto de mulher. É nessa fase, não é antes disso. Entende que as escolhas dos nossos filhos elas têm que ser escolhas monitoradas, sim. Eu preciso monitorar o meu filho até essa fase. As escolhas dele começam de verdade a partir daí, principalmente as escolhas da sexualidade dele. Entendam que é nessa fase onde ele começa a se entender como homem ou se entender como mulher. E se entender como homem, como mulher, não está relacionado ao seu órgão genital, mas aquilo que foi construído nele até esse momento. E ele pode ser homem, ter tendências femininas e não ser homossexual, ser mulher, ter tendências masculinas e não ser homossexual, porque a construção veio aí. Ah, Valdir, você está entrando num lado polêmico. Não tem polêmica nenhuma, nós somos psicanalistas e precisamos entender isso. A gente criou lá aquela ideia de que meninos têm que usar azul e meninas têm que usar rosa, lá na infância, porque nós pegamos nosso quarto da menina e colocamos tudo rosa e do quarto do menino tudo azul. Isso é outro erro enorme, porque nós não estimulamos as cores nas crianças. Mas nessa fase, que é o que interessa pra gente, nós vamos estimular. A criança, na verdade, ela já foi estimulada e agora ela vai se entender o seu comportamento. Por isso, novamente, eu falo que os nossos professores, eles precisavam se apropriar da psicanálise, para entender os nossos jovens, entender esse processo de crescimento psicoemocional e psicossexual. Como a psicanálise vê a homossexualidade nesse processo? A psicanálise vê a homossexualidade, gente, de uma maneira tranquila, porque é nessa fase que a criança, que o adolescente, o pré-adolescente vai se entender, e tudo que ele aprendeu lá para trás agora vai aflorar. Nós temos vários exemplos de pessoas que tinham tendências homossexuais e não necessariamente viraram homossexuais. Nós temos um exemplo dentro da religião espírita, o Chico Xavier, que sempre falava isso, né? E aí eu não vou me apropriar porque não sou espírita para poder me apropriar dessa proposta, mas nós temos vários outros exemplos aí que a gente pode trabalhar. Eu não vou polemizar isso agora, porque isso vai ser uma aula um pouco mais lá na frente, quando nós vamos falar sobre neuroses e psicoses. Mas entenda que nesse momento o nosso filho vai se entender como homem ou como mulher, independente do seu órgão sexual. E aí, se ele tiver trabalhado bem essas fases anteriores, essa fase vai ser tranquila. Para Freud, se nós
conseguimos trabalhar bem todas essas fases, desde a fase anal, da fase oral, até essa fase genital, os nossos jovens vão estar tão bem entendidos nessa fase que ele não vai ter nenhuma neurose, nenhuma psicose. Ele vai se entender ou como homem ou como mulher e viver isso numa tranquilidade, sem maior problema. A aula realmente é uma aula bem extensa essa, né? Mas lembra que agora nós estamos estudando psicanálise para sermos psicanalistas. Então não adianta você querer vir para um curso desse e achar que uma aula de 50 minutos é uma aula chata. Não, entenda que você está virando um profissional para cuidar de outras pessoas. E quando você coloca uma pessoa no divã, a tua responsabilidade é muito grande. Então entenda que você precisa estudar mesmo. Eu vou finalizar essa aula de hoje querendo entender que vocês vão ver mais de uma vez essa aula e que no nosso próximo encontro, que vai ser um encontro presencial, dependendo da tua turma vai ser na quinta, dependendo da tua turma vai ser na quarta, procure o grupo que você está inserido para saber o dia que vai ser a nossa aula desse encontro. Eu falei presencial não, né? Porque nós não vamos nos encontrar presencial, mas é um encontro de debate, onde vocês vão estar comigo na plataforma discutindo essas questões. Então, no nosso próximo encontro, eu quero poder estar com vocês discutindo online essas questões aí que eu tenho certeza que serão muito importantes. Eu quero finalizar essa aula dizendo a vocês que estudem, busquem o conhecimento, mas que acima de tudo, pessoal, entendam o seu papel como psicanalista, a sua proposta como psicanalista. Porque se você entende isso, ninguém segura você nessa sua proposta. Um grande abraço, um prazer enorme sempre estar com vocês aqui e espero no nosso próximo encontro fazer essa discussão, principalmente do complexo de Édipo e do complexo de Elétra, que é o nosso dever de casa. Já ia esquecendo aqui, finalizar a aula sendo dever de casa. Qual vai ser o dever de casa de vocês? Vai estar aqui o meu e-mail e vocês vão mandar para mim por e-mail o que vocês entenderam como complexo de Édipo, o que vocês entenderam como complexo de Elétra. Tudo bem? Não é para você pegar um texto na internet, copiar e colar e mandar para mim. Isso não vale. O que vale é você, com as suas próprias palavras, pode digitar, pode escrever, pode fazer manuscrito, tirar uma foto e mandar para mim, nesse e-mail que está aqui. Então, nossa primeira tarefa de casa do curso de psicanálise é mandar para o meu e-mail o seu entendimento do que é complexo de Édipo e do que vem a ser complexo de Elétrica. Muita paz, até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Valeu, pessoal!